Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje conta com a participação de dois especialistas em transformação digital, Vanilda Grando e Marcel Santos. Vanilda é diretora global de negócios da Kodak Alaris e abre essa apresentação falando sobre inovação e tendências de mercado. Ela mostra como a transformação digital pode impactar seu negócio e quais os desafios de levar a transformação digital para dentro da cultura organizacional. Em seguida, Marcel Santos, diretor executivo da TechFi, fala sobre o papel da tecnologia como alicerce da gestão. Ele também aborda os temas de reestruturação e automatização de processos, mostrando como sua empresa pode aumentar a produtividade. Desejo a todos uma ótima apresentação. Ok, muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a equipe Soft Expert por me convidar a participar desse evento tão importante e agradecer a presença de todos aqui para esse workshop. A ideia hoje, nessa apresentação, é falarmos um pouquinho de inovação, excelência em processos, e a gente não tem como falar de excelência em processos sem a gente falar da transformação digital. Então, antes de começar a falar sobre efetivamente o tema da transformação digital, eu queria dar só um breve update aqui sobre as informações da companhia que eu atuo, que é a Kodak Alaris. É uma companhia que tem assim uma presença histórica nesse segmento, na transformação, tem um conhecimento profundo da tecnologia de captura de dados, mas antes de eu começar a falar um pouquinho da Kodak Alaris, eu gostaria de reforçar que a gente tem uma parceria global com a Soft Expert e realmente é uma empresa que tem investido muito nesse segmento, no crescimento e expansão internacional também, assim como a Kodak Alaris. Então, nós, apesar de sermos criados em 2013, mas nós nascemos lá da Kodak de fotografia, né, da Eastman Kodak Company. Temos aí uma presença global em aproximadamente 21 países hoje, mas aproximadamente 2.200 funcionários, 3 fábricas, sendo uma nos Estados Unidos, outra na China e uma no Brasil. A nossa matriz, ela fica em Rochester, no estado de Nova York, e temos também o nosso board baseado em UK, no Reino Unido. E com relação à nossa parceria, ela tem aproximadamente, né, a parceria com a Soft Expert, 1 ano, né, e assim, é uma aliança global, onde temos assim, Latinoamérica como referência dentro da nossa atuação em conjunto, mas com certeza estamos aí buscando a expansão em conjunto através de Estados Unidos e Europa também. Bom, falando um pouquinho, né, das tendências de mercado, do futuro, do que a gente está vendo em termos de tecnologias para nos ajudar nessa transformação digital, a gente acredita que até 2024 as organizações vão realmente buscar uma redução operacional de custos, em termos de 30%, eu creio que é um número apresentado aí por vários organismos, e eu creio que a eficiência operacional, ela busca uma redução de custo, onde o grande ponto dessa redução de custo é trazer benefícios para que os investimentos sejam direcionados para o crescimento do negócio, para uma melhor atenção para os clientes, para ter uma eficiência, tendo uma eficiência operacional, acredito que é possível buscar investimentos em áreas como produtos, fábricas, ou seja, então acho que essa é a tendência aí de mercado em termos de redução de custo. Olhando para informações do Gartner para esse ano de 2020,
as novas tecnologias como Artificial Intelligence, Robotic Process Automation, vão impulsionar aí muito essas ofertas, zelando também, claro, pela eficiência operacional, de uma forma que automatizada e buscando essa transformação digital dentro dos processos de negócios. A gente não tem como falar de uma transformação digital se a gente não olhar para as informações que a gente tem em papel. Apesar de, faz já algum tempo que existe essa tendência chamamos em inglês aí do paperless, ou de várias iniciativas para redução de papel, ainda a gente tem alguns desafios no sentido da trilha do papel, da redução real do papel, e essas limitações elas passam pelos processos organizacionais e também passam por algumas exigências governamentais, legais, né? Mas diria que, de forma geral, os processos em papéis hoje, ele ainda é muito impactado pela necessidade de uma assinatura física, que é aproximadamente 55%, né, desses 27% dos processos corporativos que ainda estão em papel, 55% trata-se de necessidade de assinatura física e autorizações. Existe também, algumas exigências de fornecedores e clientes para alguns comprovantes, tanto de entregas como de recebimento de informação, e também existe o próprio comportamento dos usuários, que algumas vezes preferem a utilização do papel, que não é menos relevante, é 41%, né, desses 27% que ainda existem de processos em papel. Em termos da jornada de digitalização, em pesquisas que a gente vê, eu acredito que os líderes dessa automação dos processos corporativos, né, os responsáveis por essas automações dentro das companhias, 69% desses líderes, eles entendem que é muito importante a digitalização, ou seja, a transformação de um processo em papel para uma informação digital. Mas a gente consegue, pela informação que a gente recebe, consegue juntar, apenas 44% desses executivos conseguem implementar políticas para gerenciar essa informação digital que vem do papel. Então, acho que esses executivos, eles veem benefícios nessa transformação digital, eles veem a necessidade dessa transformação, mas existem algumas complexidades que são principalmente nos processos de negócios das organizações, que são algumas barreiras enfrentadas para cruzar essa linha de chegada e fazer essa transformação, né? Inclusive, dentro do benefício de abolir o papel, é claro que a gente tem... se eu gero uma informação digital que vem do papel, mas eu não tenho uma captura inteligente, ou seja, eu não tenho um processo de captura onde eu, antes de fazer a digitalização, eu sei exatamente o que eu pretendo fazer com aquela informação, acaba que eu mudo de um caos em papel para um caos digital, que eu acredito que não é informação, não é o objetivo. Então, eu acho que os benefícios da captura, eles são claros, ou seja, uma melhor capacidade de pesquisa, reduzir espaço e armazenamento físico, uma melhor capacidade de compartilhamento da informação, enviar informação direto para um processo de negócio, um workflow, tratar aprovações de formas digitais, mas no fim do dia, a definição e reestruturação desses processos ainda é uma limitação dentro da transformação digital, né? Dos 69% dos executivos que entendem a importância dessa transformação e que buscam essa transformação, apenas 62%
alcançam iniciar essa transformação e ver resultados efetivos no final dessa jornada. Então, eu acredito que a tecnologia é um fator essencial dentro desse processo. Claro, cada vez mais nós temos tecnologias melhores, mais efetivas, ajudam nessa transformação, porém, existe um fator que é a cultura organizacional. Então, combinando as novas tecnologias, combinando uma captura de dados adequada e essa transformação na cultura organizacional dos processos e gestão desses processos digitais, eu acho que esse é o caminho dentro dessa tão famosa transformação digital, né? Então, um pouquinho dentro do processo de captura, existe uma combinação de tecnologias que a gente coloca aqui, que passa, né, e para gerar o famoso Big Data, que também é um tema bastante abordado, e o mais importante, onde a gente tem aprendido muito aí com todos os nossos clientes de diversos segmentos, é justamente a primeira pergunta a ser feita quando a gente começa esse processo de captura o que eu vou fazer com essa informação que está em papel e vai passar a ser uma informação digital, né? Qual que vai ser a utilização dessa informação dentro do meu processo de negócio e estruturar para que essa captura seja feita com a tecnologia e da forma mais eficiente dentro do seu processo de negócio, né? Então, olhando um pouquinho, né, como que a gente ajuda, né, como que a Kodak Alaris como companhia atua em conjunto com todos os nossos parceiros, as nossas alianças estratégicas, como essa aliança que a gente tem com a Soft Experts, justamente a gente a gente entende que a combinação entre a ciência, que é o conhecimento da captura de informações, dessa transformação do papel para o digital, combinado com as tecnologias disponíveis, tanto, né, na parte de equipamentos, como na parte de softwares, e completando com as soluções de processos de negócios dentro de né, adicionando os serviços de pré-vendas, ou seja, as consultorias de processos, durante o processo de vendas, o desenho das soluções e após a venda, o suporte aos clientes na implementação desses processos, a gente entende que essa é uma abordagem, justamente a gente chama de uma abordagem integrada para a transformação digital, onde esse conjunto de tecnologia, conhecimento e né, tanto conhecimento desse mercado como conhecimento do negócio aplicado em conjunto gera os melhores resultados que a gente tem conseguido presenciar. Bom, falando um pouquinho, né, como que a gente pode colaborar dentro desse processo, nós atuamos de forma muito específica dentro da área de captura de informação. É isso que a gente faz, é isso que a gente faz bem, e por isso a gente foca muito dentro dessa parte do processo. E, claro, trabalhando em conjunto com as nossas alianças estratégicas para entregar uma solução completa para os nossos clientes. Mas, basicamente, a nossa oferta são os scanners de documento. Nós trabalhamos somente com scanners profissionais, temos aí um portfólio com mais de 35 diferentes modelos de scanners, que vão desde scanners pequenininhos, portáteis, para uma necessidade desde um home office até uma captura descentralizada, até scanners de alto volume para uma operação centralizada através de uma captura centralizada e aí enviar as imagens para o processo de negócio. Essa combinação, né, os equipamentos, adicionalmente nós temos toda a parte de softwares de captura que fazem o tratamento da imagem, fazem a parte de extração de dados,
né, e enviam essa informação diretamente aí para os processos, para o software, nesse caso, as soluções da Soft Expert. Adicionalmente, nós temos também uma área de serviços profissionais e também a área de pós-venda dos nossos equipamentos e software para dar todo o suporte necessário para os nossos clientes e parceiros. Então, essa é a nossa oferta, resumidamente. Nós focamos naquilo que nós sabemos fazer e fazemos bem e ajudamos os nossos clientes nessa transformação já há alguns anos. E por que, então, mas né, existem outras ofertas aí de produtos similares no mercado, com certeza, e creio que tem espaço para todo mundo, mas o que a gente pode dizer que num processo de captura e pensando que essa captura, essa informação, ela vai para um processo de automatização de um processo de negócio, a gente tem 4 fatores aqui bastante importantes aqui dentro da oferta, que seria a qualidade de imagem. Claro, quanto menos você tiver que reescanear ou redigitalizar um processo de negócio, muito melhor, vai economizar tempo e vai trazer uma melhor qualidade de imagem. Também a gente tem softwares que fazem o processamento das imagens, o que evita um retrabalho, redigitalização, ou seja, de novo, ganhando tempo e eficiência dentro do processo. Também tem um outro fator que é o armazenamento de dados, onde é super importante que as imagens sejam de alta qualidade e resolução, porém com um tamanho muito menor. Essa é uma outra vantagem aqui que a gente pode oferecer, e um equipamento fácil de utilizar e configurar, né? Então, dentro aí, né, o que a gente tem em relação aos nossos scanners, a gente recebeu mais de 30 diferentes reconhecimentos do Buyer Labs com relação à avaliação dos scanners, qualidade, eficiência, né? São prêmios que a gente recebeu aí nos anos de 2016, 17, 18 e 19. Temos mais de 30 patentes em termos de captura registrados referentes à qualidade de imagem. Uma das nossas tecnologias é o Perfect Page, que vem embedded, né, incluído dentro dos nossos scanners. E com tudo isso, o que a gente oferece? A gente oferece entregar uma qualidade de imagem 10% superior ao que é entregue em outros dispositivos de mercado, o que facilita quando uma empresa de automatização de processos recebe essa imagem, ela vai ter uma eficiência muito maior na hora de entregar essa automação dentro do processo, baseado em pesquisa de informação na imagem e extração de dados. Então, basicamente, falando um pouquinho de tecnologia, é isso, né? Nós, além da tecnologia, acho que é super importante mencionar aqui que né, onde tem setores que têm mais papel, tem setores que têm menos papel, mas de forma geral, eu estou mostrando aqui um pouquinho nesse slide que todos os setores existe ainda uma presença de papel muito forte. Se você olha para saúde, seguros, bancos, governo, transportes, educação, todos os segmentos, de uma certa forma, existem processos que eles são comuns para todas essas verticais, não como algumas aplicações de recursos humanos, algumas aplicações de processos de compras, processos de aprovações, ou seja, tem várias, o processo de cadastro de clientes, por exemplo, ele é comum em várias verticais. Então, a gente elege aqui algumas verticais. Claro que o governo ainda é um grande gerador de papel, mas de forma geral, estas são algumas aplicações por vertical que nós enxergamos onde tem uma presença forte do papel e bastante, onde tem muito investimento nessa transformação digital e principalmente otimização de processos, né? A gente vê que
o que eu estou mostrando aqui, por exemplo, a saúde, essa questão do cadastro de pacientes, consolidação dos bancos de dados, as prescrições médicas para os pacientes, essa parte de faturamento, seguros de saúde, processamento das solicitações de utilização. A gente vê também muito presente aí no governo essa parte de imigração, né, a digitalização de passaportes, o controle de entrada na imigração, essa parte de emissão de licenças de dirigir também é algo, de conduzir, é algo que está crescendo mundialmente, essa consolidação de base de dados. Eleições é um outro tema importante para a gente falar que existe um controle forte, ainda não algum no Brasil, apesar de termos as eleições de forma eletrônica, mas ainda existe uma parte aí de controle em papel. Então, acho que em termos de aplicações e verticais, todas as áreas a gente encontra oportunidades para transformação digital. E aqui a gente vê, mostrando aqui um pouquinho embaixo, realmente a captura do documento, da informação em papel, transformar essa informação em papel, em digital, e depois desenhar esse workflow, como que eu gostaria de tratar essa informação dentro do meu processo de negócio, e depois utilizando as ferramentas da Soft Expert, de análises aí, de formulários, performance e processos de negócio. Creio que essa é o grande desafio, é olhar para dentro, olhar para a nossa necessidade de otimização e olhar para os nossos processos, como que a gente poderia otimizar e como a gente faz essa mudança de cultura para a gente não ter mais aquele papel para gerenciar e gerenciar de forma eletrônica. Bom, então acho que já quase finalizando aqui essa apresentação, então acho que o ponto, assim, resumindo um pouquinho de tudo que a gente abordou hoje, é claro que essa transformação começa pela cultura organizacional, a captura das informações, e depois disso, como que eu vou criar também uma base de dados que, com essa base de dados de informação, eu posso selecionar as ferramentas disponíveis no mercado que vão justamente trabalhar a captura dessa informação, a busca dessa informação, utilizar essa informação dentro do meu processo de aprovações e trazer para mim esse ganho e essa busca por redução de custo e mais eficácia dentro dos meus processos. Justamente, acho que essa é a abordagem que a gente gostaria de colocar aqui hoje. O que é importante no momento dessa decisão de fazer essa mudança é ter, né, uma empresa da sua confiança ou dentro do seu processo de como selecionar, buscar empresas que realmente tenham esse conhecimento a agregar, né, junto em cada etapa desse processo de negócio. Da mesma forma que normalmente a gente busca essas alianças porque é uma ajuda que a gente oferece, tanto para os nossos clientes como para os nossos revendedores, a validar né, as empresas com soluções complementares dentro desse processo. Validar não significa uma combinação de porque parceria no fim do dia é uma combinação entre um bom produto, empresas sérias com uma atuação reconhecida no mercado e que transmitem a confiança necessária para entrar nessa jornada de transformação digital em conjunto com vocês. Bom, essa era a mensagem que eu gostaria de passar hoje e agradeço a atenção, a oportunidade de novo da Soft Expert e espero que eu tenha agregado aí para vocês com as informações que eu apresentei. Obrigada a todos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcel, sou sócio fundador da TechFi, uma empresa do Grupo Tecno7. Quero agradecer aqui a Vanil, a Laris pela parceria, a Soft Expert por
permitir a gente levar um pouquinho das nossas soluções, dos nossos cases, utilizando a tecnologia, né? E o objetivo hoje aqui é a gente falar um pouquinho de inovação e excelência em processos, né? E falar um pouco dos desafios, né, para processos paperless. Então, até um momento bastante propício a gente falar sobre esse tema, né, de como a gente pode utilizar a tecnologia Soft Expert, né, e agregar novos componentes para uma jornada de transformação digital, para uma gestão 4.0, para uma empresa 4.0. Bom, eu começo aqui colocando alguns insights relacionados à transformação digital. Nós, na TechFi, utilizamos logo Be Digital, né? Ser digital, né? Or Be Replaced. Ou seja, né? Se nós não encararmos a transformação digital como um case, realmente, um mantra dentro da nossa organização, a gente está afadado realmente à morte, né? Quando a gente fala de processo de negócios, quando nós falamos de jornada de atendimento ao cliente, ou até mesmo de transformação radical de modelos de negócios, né? Então, eu já utilizo essa apresentação há algum tempo, né, e o momento propício de falarmos, né, com a situação que nós estamos vivendo, com essa luta contra essa pandemia, né, da Covid-19, e assim, empresas que não estavam preparadas, né, o modelo de gestão 4.0, que tinha ainda um modelo de gestão baseado do Henry Ford, né, ali da época da indústria automobilística, com certeza estão sofrendo bastante neste momento de vivermos em home office, de cuidarmos da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares, e o mais importante também, né, é da gente manter ali nossos empregos, a indústria ali, no dia a dia. Então, alguns dados que nós trazemos aqui, o impacto da transformação digital em termos de oportunidade de negócio, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, ele é de mais de 100 trilhões de dólares que é injetado na economia. Será injetado, vem sendo injetado na economia. E, assim, algumas perguntas que não querem calar, né? Hoje, em 2020, né, em termos de consumidores, nós estamos trabalhando aí com mais de 40% do perfil da geração Z. São, para quem não sabe, consumidores, né, das gerações X, Y, Z. A geração Z são considerados nato digital, uma expressão que eu vou usar bastante aqui no conceito de paperless, né, no conceito de digitalização, mas são pessoas que já nasceram na era digital, já nasceram na era da internet, e assim, são pessoas que estão acostumadas com o imediatismo. Então, como a nossa empresa pode responder a esses grandes desafios, né? Então, os desafios da transformação digital, hoje em dia, é conquistar clientes, oferecendo atendimentos impecáveis, customizados e proativos. Na nossa realidade de hoje, acho que, além de conquistar clientes, né, a gente repensar drasticamente o nosso modelo de atendimento, o nosso modelo de negócio, para que a gente possa, nesse período turbulento, né, encontrar, pelo menos, um equilíbrio de como nós podemos manter os nossos negócios. Então, quando nós falamos dos pilares da transformação digital, basicamente é isso. A gente vive uma era do imediatismo, a gente vive uma era da informação, que esses usuários que hoje, como disse o estudo, né, são mais de 40% que já vêm dessa era digital, e nós temos que responder dentro dos nossos negócios, no tópico aqui que nós vamos falar de transformação digital de processo de negócio. Não vou entrar aqui em modelo de negócio, não vou entrar aqui em outras verticais que são inerentes ao processo de inovação e transformação digital. E quando nós falamos de transformação digital de processos, né, todo e qualquer processo ele se inicia baseado em captura de informação, né? Seja a informação que está sendo preenchida num formulário de papel, seja a informação que está sendo digitada num formulário eletrônico, seja um documento que está sendo digitalizado, uma ficha de emprego, um receituário médico, um prontuário médico, uma ficha de atendimento do plano de saúde, né, tudo se envolve em captura de informação. E essas informações, né, vai seguir um fluxo de trabalho.
Então, tudo nasce dentro da informação. Como nós estamos vivendo a era da informação, hoje explodem informações à torta direita, principalmente aquilo que a gente não quer saber, as informações apitam aqui no nosso smartphone, no nosso computador, né? Isso acaba impactando diretamente no dia a dia dos nossos negócios. Então, tecnologias como inteligência artificial, tecnologias como Big Data, aprendizado de máquina, Learning Machine, a Cloud, dispositivos que estão sendo monitorados como IoT, né? E ferramentas de workflow, acabam sendo muito praticados no dia a dia dos negócios, no processo de transformação, para aplicar adoção, expansão, otimização para todo e qualquer tipo de negócio. Então, um exemplo clássico aqui é no processo de recrutamento e seleção, né? No processo tradicional, eu abro uma vaga qualquer, uma vaga de vendedor, e no RH tradicional ele acaba lá fazendo pesquisa em ferramentas de vagas, né? de busca qualquer. E hoje já existe tecnologias em que eu coloco ali o meu hard skill, o meu soft skill, e automaticamente a ferramenta já faz um avatar, um alias, e começa a cruzar com mídias sociais, seja no LinkedIn, seja no Facebook, no Instagram, Twitter, what else, e traz os perfis das pessoas que eventualmente podem se enquadrar para aquela determinada vaga. Então, poupa um tempo enorme do RH no processo de recrutamento, no processo de avaliação, até porque as tecnologias hoje já fazem um perfil da avaliação totalmente automático, né? Porque as ferramentas de predições ali de comportamento são análises, né? É lógica. Então, essas ferramentas acabam sendo 100% automatizadas nesse processo. Big Data fazendo previsibilidade de fatos, de informações, ajudando no supply chain, a Cloud, o IoT, monitorando dispositivos em tempo real, principalmente na parte de sustentação. No nosso negócio aqui nós vamos falar bastante de scanner, de captura e mobiles para captura de documentos, ou como a gente garante segurança, garante padrão, garante disponibilidade desses recursos utilizando ferramentas de monitoramento. E aí as grandes ferramentas de BPM, de workflow, né, que fazem toda uma automação, integrações com sistemas legados. Né? Bom, a transformação digital, assim, pessoal, não existe um setor da indústria que não bateu nela. Né? Então a inovação ela está no dia a dia de todo e qualquer segmento da indústria, seja ele do agronegócio, alimentos, bebida, arquitetura. Recentemente eu estive visitando uma fábrica uma fábrica de vagões de trem. E aí a primeira pergunta, né, a minha reunião ali foi com o diretor de inovação dessa indústria, né? E aí eles falaram assim: vocês acham que não existe inovação no processo de fabricação de vagão de trem? Para mim não existia. Para mim são basicamente ali 4 chapas de aço para você fazer a parede, mais a tampa do vagão, se ele vai ser um vagão de produto químico, se vai ser de grão, né, se vai ser um graneleiro, se vai ser um de produto químico, e aí você tem a parte ali da suspensão das rodas, botou no trilho e acabou. Pessoal, para minha surpresa, o que existe de inovação nesse processo de produção é incrível. É incrível imaginar utilizando ferramentas de IoT para monitorar toda a malha ferroviária do Brasil e do mundo, né, essa empresa multinacional, sabendo exatamente em tempo real o que acontece em túneis, o que acontece na meteorologia que possa impactar a trepidação da linha do trem e, consequentemente, toda essa massa de informações, de dados, vão alimentando um sistema onde eles vão trabalhando matéria-prima, vão trabalhando uma série de coisas para fazer um vagão, para fazer ali um bitrem, né, mais eficiente, mais barato, né, mais ergonômico para o processo. Então, pessoal, todo e qualquer setor da indústria bateu, né, esse processo de transformação digital, e aí é onde nós falamos de captura de informações, né, no tema que nós vamos mostrar aqui é um processo de RH, que se enquadra para qualquer segmento da indústria, né, e todo ele tem que fazer um processo de admissão.
E aí todo mundo fala, né? Pô, mas é possível a gente fazer um processo 100%, uma transformação digital de processo 100% digital, 100% paperless? E, pessoal, nós só não fazemos por uma única questão, o mindset dos nossos gestores, da nossa liderança, né? Os nossos donos de empresa, né? Que acabam não querendo ainda o contato com o papel, ainda tem aquele apego com o famoso papel ali, né? E não conseguem se apegar para fazer uma transformação digital. Porque legislação já existe para diversos setores da indústria, dando legalidade jurídica, validade jurídica para um processo digital. Então, a gente começa, né, desde 1973, que são leis normativas, né, que garantem a autenticidade, né, e segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então, essa lei aqui, nós utilizamos muito para a eliminação de documentos físicos digitalizados, onde a gente registra isso utilizando essa lei aqui com cartórios de títulos e documentos. Existe aqui uma regra, um padrão que o governo, né, ele intitula ali, tem que ter um mínimo de ordem, né, para que a gente possa garantir a perenidade da informação, seja ela no meio físico, seja ela no meio digital. Então, existe uma política nacional de arquivos públicos e privados. Então, aqui se enquadra uma política padrão, né, para o mercado público e privado, e cada segmento na indústria tem uma legislação específica, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que se a gente seguir alguns requisitos mínimos ali desse processo, nós podemos estar alicerçados para fazer a nossa transformação digital. Que, novamente, tecnologia não é barreira para que nós possamos fazer a transformação. Em 1994, serviços notoriais de registro. Em 2010, aqui já existe uma resolução do CONARC, né, recomendando toda a digitalização dos documentos de forma permanente. Aqui é uma recomendação. Né. No setor de educação, existe já uma lei de 2017, que é o acervo acadêmico digital. Então, lá já existe, no setor da educação, uma legislação vigente para que toda a documentação de alunos seja nato digital, né, e os que são legados sejam transformados em meio digital, seguindo uma regra de arquivos públicos e privados que segue taxonomia, temporalidade, seja em um documento físico ou seja em um documento eletrônico. No setor de saúde, também existe uma lei de 2018 que dispõe da digitalização dos prontuários do paciente. Então, os hospitais podem sim digitalizar os documentos, podem sim eliminar a documentação dos pacientes, desde que siga todos os requisitos que estão embasados nessa lei. Quando nós falamos do setor financeiro, eles são um grande exemplo de transformação digital, né? É um ambiente altamente regulamentado e dentro de inúmeras regulamentações que existem lá no Banco Central, no Bacen, né, tem uma específica, né, que envolve digitalização e gestão de documentos para transações entre as instituições financeiras. O que isso quer dizer? Existe também requisitos, padrões, taxonomia, tamanho de arquivo, tamanho de padrão de imagens. Se a gente seguir esse requisito, eles reconhecem como um documento nato digital com valor legal, validade jurídica e acabou. Né? Acabou o papel, é 100% eletrônico, é 100% digital. Embasando todas essas leis, existe uma medida provisória com força de lei, né? Desde 2001, né? Que é o que regulamenta a autenticidade, integridade e validade jurídica para os documentos eletrônicos. Então, aqui nós seguimos, a legislação brasileira adotou o certificado digital padrão ICP Brasil. Aí todo mundo fala, né, porque Europa, Estados Unidos, outros países do mundo usam as mesmas regras de criptografia para certificados digitais que o Brasil utiliza. O único ponto é que o Brasil, para a validade jurídica de documentos, intitulou as regras do ICP Brasil. Né? O ICP Brasil ele foi criado, ele está ligado ao Ministério da Casa Civil, foi criado basicamente para garantir a soberania nacional. Tá? Por quê? Certificados digitais, desde que eu siga os requisitos, né, de segurança de informações, criptografia, que aí são alto índice de segurança, hoje são poucas empresas no mundo que têm esse tipo de hardware, de tecnologia, e elas são europeias ou americanas. Então não faz sentido
eu tenho um certificado digital para um processo que eu tramito aqui no Brasil, emitido por uma empresa europeia brasileira, uma empresa europeia americana. Então, no Brasil, foi intitulado o certificado digital também, porém, ele usa o método ICP Brasil. Está debaixo ali do processo ligado ao NTI do Ministério da Casa Civil. Então, ali, tudo que eu certificar, é como se fosse uma assinatura, como se fosse, não, é uma assinatura digital, como se fosse uma assinatura biométrica não escrita, que nós fazemos no papel, e e-mail digital seguindo uma regra. Então, tudo que eu assinar com o documento, com esse certificado digital, um CPF, um CNPJ, ele vai ter validade jurídica. Né? Então, eu posso fazer documentos 100% eletrônicos, 100% digitais, né? Assinar com isso, que é a mesma coisa que eu estivesse assinando fisicamente, com reconhecimento de firma, procuração, etc., que ele tem validade jurídica. E não obstante, para a regulamentação de todos esses processos, nós temos aqui a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que normalmente são requisitos e normas para que a gente possa garantir a privacidade da informação, do emitente, do emissor, do receptor, né? E com que eu vou fazer uso dessas informações. Então, é importante, quando eu fizer um processo de transformação digital, um processo paperless, seja na educação, seja na indústria, né, na área de RH, contratos, contas a pagar, seja prontuário de paciente, né, existe uma obrigatoriedade que eu tenho que seguir, um requisito da LGPD, que a gente precisa estar aderente, senão não vai adiantar nada a jornada de transformação digital. E, por último, quentíssima, né, e aí agora é para tocar fogo, né, como dizem os clientes nossos lá no Nordeste, é fazer a fogueira de São João com todos os nossos arquivos. Existe uma lei assinada agora em março de 2020, né, que é a Lei 10.078, que o governo ali, ele regulamenta que documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais, quando assinado e certificado com o ICP Brasil. Né? Então, a linha mestre de autenticidade, integridade e validade jurídica é ICP Brasil. E essa lei determina que documentos digitalizados, que é só no ato digital, que é essa lei aqui, MP 2200, agora a lei geral aqui a lei de documentos digitalizados, ele vai ter efeito legal para documentos originais quando digitalizado em meio físico para o mundo digital, desde que eu siga os requisitos dessa lei e do que eu siga também o padrão ICP Brasil. Então, pessoal, basicamente, né, é possível sim fazer um processo 100% digital. A gente olha aqui diversos casos que no nosso dia a dia já são 100% eletrônicos e a gente não dá valor para isso. Aí eu vou citar imposto de renda, eu vou citar a nota fiscal eletrônica, eu vou citar o cupom fiscal eletrônico, das indústrias, das empresas, né, todo o processo de escrituração, contabilidade já é 100% digital, das transportadoras, né, processo de manifesto de carga, carta frete, tudo isso já é 100% eletrônico. Né. Existe o papel ali somente para ter alguma coisa para carregar e acompanhar a mercadoria, ou ter um comprovantezinho na nossa mão, porque esses comprovantes também são enviados por e-mail. Então, a grande barreira da jornada de transformação digital para um processo sem papel, né, hoje é mindset, não é tecnologia. Porque lei e tecnologia estamos muito bem enquadrados e embasados. E aqui a gente entra, aqui eu dou uma dica, né, de 4 passos, né, para que possamos fazer um processo de negócio, né, sem papel. Né. Então, a primeira recomendação que eu faço, estudar, né, se existe alguma legislação vigente, né, para que regulamente um determinado setor. Eu citei um exemplo aqui no setor da educação, que existe uma lei falando de documentos eletrônicos, documentos digitalizados. Eu citei aqui o setor da saúde, que também existe uma lei. O setor de finanças tem uma lei. Então, vamos olhar se no processo que eu quero transformar existe alguma normativa, alguma resolução, ou podemos enquadrar em uma lei geral.
né, que é a lei a 10.578 de 2020, né, que a lei já dá toda a validade jurídica, e aí se tiver alguma especificidade, né, dentro do processo. Segundo ponto, o segundo passo, né, gestão da informação. Porque é o seguinte, né, pessoal, se nós formos falarmos de gestão de arquivo físico, tem lá sempre um arquivista, uns armários de arquivos, onde vai ter a pastinha, o documento físico, e eu vou lá, se eu for bem organizado, vou encontrar um processo, vou encontrar um documento. No mundo digital, isso pode ser um problema sério se não seguir algumas regras. E algumas legislações têm essas regras de taxonomia, né, que basicamente é um padrão de como nós vamos escrever o nome do arquivo, o nome do documento, né, indexadores, padrões. Existe uma tabela de temporalidade, senão o meu arquivo vai sempre ser enorme, né? Então eu vou sair do arquivo físico, que eu uso metro quadrado, e vou para o arquivo, para o storage aqui, que vai ser giga armazenado. Então tem que ter uma tabela de temporalidade, seguindo períodos de período corrente, intermediário e permanente, né? De acordo com o manual de gestão de informação. Tem que ter umas regras básicas voltadas à gestão de informação. Políticas de retenção, como que eu faço a recuperação desses arquivos, desses documentos, padrão de arquivos, imagens. Então aí é muito importante a gente entrar na captura da informação, né? A gente tem um padrão de captura de documentos, um padrão de captura de informação para que a gente possa não ter impactos depois em retenção ou em storage de arquivos, né? Processo de assinatura eletrônica. Então, o documento que eu estou assinando ou querendo ter uma autenticação, um carimbo eletrônico, né? Ele é documento de afins de títulos de mercantil, então tem que usar uma assinatura eletrônica digital. É só para uma simples conferência, então eu posso usar uma assinatura eletrônica privada, né? Então, eu analisar no documento o processo que eu quero transformar, quais são as tecnologias de assinatura eletrônica que eu posso aplicar nele. E por último aqui, controle de acesso, né? Lembra lá da LGPD, segurança da informação, então nunca podemos descuidar disso. Segundo, o terceiro passo, né? Mapear, né, esse fluxo que a informação vai percorrer dentro da empresa. Então eu vou citar aqui um exemplo de um contrato eletrônico, de um contrato, né, de fornecedor e cliente. Então, qual é a origem da informação, quais são os dados que eu vou precisar capturar, qual é o controle de qualidade que eu vou fazer dessas informações, né, a validação, né, dessas informações, se eu vou checar com base pública, se eu vou checar com o meu sistema RP, com o sistema de CRM, o pedido de venda, então é um fluxo de pedido de venda, eu vou capturar aqui o formulário de pedido de venda, vou checar aqui com o meu time de análise de crédito se aquele CNPJ, CPF, ele está válido, ele tem crédito suficiente para o pedido, vou retornar um ok, eu não vou retornar um ok, vou implementar controles de risco atrelado ao processo. Então, ok, pedidos acima de R$1.000, eu sigo essa alçada, abaixo pode seguir automático, sem ter nenhum tipo de automação, né? Então, para que a gente possa automatizar o processo, é importante a gente ter muito bem mapeados os fluxos que essas informações vão percorrer. E, por último, né, automação desses fluxos, né? Então, integrações com sistemas. Hoje, né, já existem inúmeros processos que podemos usar robôs, né, os RPAs, podemos utilizar a inteligência artificial, né, podemos aqui, dentro dessa automação, implementar os KPIs de performance do processo, SLA, né, o custo desse determinado processo, o tempo desse determinado processo, aplicar a gestão, né, e controle da qualidade desses processos. Então, isso aqui é uma pequena sugestão de 4 passos para que a gente possa fazer uma transformação digital, né, para que nós possamos fazer um processo 100% sem papel, e sempre alicerçado nas políticas da segurança da informação, nas políticas de gestão de mudança, porque lembre-se, mindset é a grande barreira para a gente mudar um processo, né? E melhoria contínua, né? Então, a partir do momento que a gente tem os processos, melhoria, sugestões, sempre haverão oportunidades, né? Então, o famoso PDCA aqui novamente, a gente seguindo essas 4 regrinhas aqui,
alicerçado nessas premissas, com certeza poderemos transformar todo o processo de negócio das nossas empresas. Então, agora que eu entro um pouco no exemplo prático, né, do que a gestão da captura de informação pode impactar no dia a dia do nosso negócio. O Kodak Alaris já posicionou aqui para vocês, é o nosso parceiro de captura de documentos, quando nós falamos de captura descentralizada, captura de legados, né? E o impacto de não ter uma gestão de captura de informação, de não ter uma digitalização eficiente, padronizada, vai se refletir em storage, né? Então, sem a captura e sem a gestão do processo de captura, nós podemos impactar em mais de 10 vezes o volume de dados, né? Além disso, nós não conseguimos implementar automações no processo de captura. Então, olha que uma digitalização simples, oriunda de um equipamento, de um multifuncional, de um scanner de mesa qualquer, né, sem nenhum controle, sem nenhuma gestão no processo, né? Bom, aqui eu não consigo usar nada de dados, a não ser o nome aqui do remetente, né, onde eu não consigo automatizar, extrair nada, usar um OCR, né, que dentro da plataforma Software Expert nós temos recursos e regras para automação, né? Então, isso aqui é o dia a dia de 90% das empresas quando digitalizam um documento e fala que existe um processo digitalizado, né? Agora, a gente usando ferramentas adequadas, usando metodologia, usando um processo eficiente, controlado, olha a diferença da imagem capturada e digitalizada aqui dentro dos nossos projetos, né? Então, uma vez, esse é o mesmo arquivo, só que aqui existe todo um tratamento de imagem que nós fazemos, existe uma padronização, uma gestão, um monitoramento dos dispositivos de captura, né, para que possamos ter uma imagem de qualidade e, a partir dela, fazermos aqui um processo de automação, iniciar um workflow, iniciar um processo, extrair dados e preencher automaticamente um formulário eletrônico, então automatizar o processo de entrada de nota fiscal, entrada de contas de despesas operacionais, né? Então, dessa maneira aqui, tranquilamente, dentro das tecnologias da Software Expert, a gente consegue automatizar tranquilamente um determinado processo. Além do que, se a gente olhar aqui, ó, qualidade de imagem, se eu quero abrir fazer uma abertura de cadastro, eu quero pegar os nomes do consumidor e eu não consigo aqui, né? Então, aqui, do lado da qualidade da imagem, aqui a gente já consegue extrair esses dados. E olha a diferença do tamanho do arquivo. Então, nós estamos falando aqui quase 10 vezes, multiplicando aqui por milhares de processos, milhares de imagens, e é o impacto que acaba tendo nos nossos storages. Bom, e hoje as ferramentas nossas de gestão de captura, a gente consegue gerenciar todo e qualquer processo de captura no mundo inteiro, né, capturando documento de qualquer origem, de qualquer formato, de qualquer canal, seja no scanner, seja no scanner legado, scanner descentralizado, no processo mobile, monitoramento de pastas, folders, e-mails, né, alimentando o processo de abertura de contas, câmbios, operações financeiras, um RH, e esses dados alimentando o nosso sistema de registro, integrando com qualquer sistema de registro, né? Então, sendo orquestrado aqui pela plataforma Software Expert de Workflow, né, integrando essas informações com os sistemas transacionais, né? E aqui eu vou dar um exemplo de um processo nato digital, um produto, uma solução de RH digital no qual nós utilizamos a plataforma Software Expert, implementando a gestão de captura de documentos e automatizando jornadas, né, do processo de captura. E a RH digital, basicamente, ele é um framework, né, uma proposta para um RH paperless, um RH sem papel. É uma jornada que envolve a etapa da admissão digital, ou seja, a admissão do colaborador ser feita no autoatendimento e 100% digital, envolve ter a gestão do prontuário do colaborador. Então, ok, uma vez que eu admiti ele, na vida dele que estiver dentro da minha empresa, todo mês vai ter documento que eu preciso anexar, seja um espelho de pontos, seja um atestado, seja um aviso de férias, os exames de saúde ocupacional. Então, existe o módulo de gestão do prontuário do colaborador.
Existe também documentos eletrônicos que podem vir do sistema de folha, podem vir do sistema ERP. Automações de rotinas, então aqui usando a poderosa ferramenta de workflow da Soft Expert para automações de processos, um módulo de formulários eletrônicos, visão Kanban para a gente ter uma gestão 100% à vista dos SLAs de atendimento das atividades do processo, né? E a parte da gestão da informação, a segurança da informação, até para que possamos estar em conformidade com a LGPD, né, a ISO 27001, a ISO 27002, que é o que garante aí a segurança da informação. Então, essa é a nossa proposta, né, para um RH digital, um RH paperless. Então, nós iniciamos aqui com um processo, né, no qual o colaborador vai receber um link, onde ele vai digitar o seu CPF para fazer a validação, ele vai tirar foto dessa documentação. Aqui ele vai, obviamente, o recrutador já vai determinar o regime de contratação, né? Que ali tem todo um checklist de documentos obrigatórios que ele vai precisar preencher no mobile, vai tirar foto dessas informações, o sistema automaticamente vai reconhecer a extração do dado, né, do CPF, do RG, o que a gente determinar como regra, e já vamos consultar com base pública ou base privada, né, essa informação, se ela está coerente ou não, para que o processo possa seguir. No ponto de vista ali do recrutador, né, do analista da RH, do cliente ali no ponto final, ele vai ter uma visão aqui das informações extraídas, os documentos do meu processo lá do prontuário, né, que foram capturados, digitalizados. Se eu tiver que trocar alguma mensagem com o colaborador selecionado, vou notificando via SMS, vou notificando ele via chat, por e-mail, em todo o histórico dessas conversas, dessas transações, para que a gente possa também garantir a segurança da informação. Aqui eu trago, né, dentro desse colaborador, esses são os documentos pendentes, somente esse aqui foi validado, quais foram os dados extraídos da captura desse documento, dessas informações. Né? Uma vez capturadas essas informações, eu consigo fazer aqui o monitoramento de todas as etapas do processo com uma visão Kanban. Né? Então eu consigo aqui, desde a etapa que eu cadastrei o novo colaborador que vai ser contratado, se eu iniciei o processo, se ele foi autenticado, se ele já está subindo a documentação, se eu já validei e eu finalizei essas informações. No final de tudo isso, nesse processo, a gente gera um arquivo de exportação para que possamos integrar com o sistema de folha e que também possamos transmitir para o e-social. Então, a plataforma que existe toda uma integração com alguns sistemas de folha, nem todos, precisamos verificar se o sistema lá legado tem essa funcionalidade. Do nosso lado, nós temos API, web service para integrar tanto para registro quanto para consulta de qualquer canal, de qualquer documento, né? Para que a gente faça a jornada da admissão digital 100% eletrônica. No final disso, ele vai gerar no prontuário do colaborador, ok, contratei, então agora tem a ficha do registro de empregado, eu posso já emitir o contrato de trabalho dentro da ferramenta e já fazer a coleta da assinatura eletrônica. Então, tem alguns termos aqui de autorização de desconto em folha, convênio médico, e dentro da plataforma Soft Expert já elabora essa documentação e já colhe as assinaturas eletrônicas. Temos de gestão de prontuário. Aqui é um exemplo dentro da Soft do SE Documento, né? Soft Expert Documento. Todos os tipos documentais possíveis do RH. Aqui a gente agrupa por tipos, subcategorias, né? Então tem os documentos de admissão, benefícios, desligamento, diversos, férias, horas, né? Documentos instrumentais, documentos de saúde do trabalho, treinamentos, e aí tem o subitem, né? Dentro de cada categoria. Então, na área de segurança de saúde, eu tenho os ASO admissional, ASO demissional, tenho aqui os exames periódicos, atestados, laudos, exames. Então, é um exemplo, uma vez que eu fiz o prontuário eu fiz a admissão do colaborador, ele automaticamente gera o prontuário do colaborador dentro do Soft Expert, e aí começamos a fazer o controle, a documentação de todo o ciclo de vida da informação do colaborador
dentro da empresa. Documentos que eu preciso coletar assinatura, fazer o processo 100%, hoje acaba sendo feito, né, de uma maneira física, é possível fazer um 100% eletrônico dentro da plataforma. Aqui um exemplo da gente iniciando o processo com o certificado ICP Brasil. Então, um contrato de trabalho é possível a gente assinar, né, eletronicamente com o ICP Brasil ou não ICP Brasil. Então, aqui a gente demonstra o certificado digital, isso aqui dá integridade, validade jurídica, né, documento 100% eletrônico. E esse certificado digital, pessoal, qualquer empresa hoje tem. Procurem lá na área financeira, na área da contabilidade, existe um certificado eCPF ou eCNPJ da empresa de qualquer uma, porque para transmitir imposto de renda, para fazer transmissão, toda a interlocução com a Receita Federal, hoje é obrigatório ter o certificado digital, ICP Brasil. Esse mesmo certificado a gente pode assinar documentos. E para documentos que não têm tanta necessidade de validade jurídica, para um processo de litígio, a gente pode usar a assinatura eletrônica privada, né, que aí seguindo os preceitos, a própria ferramenta da Soft Expert aceita essa ferramenta de certificado privado, que tenha, para documentos digitais, tenha a mesma validade jurídica. E aqui alguns exemplos de dashboards, né, de prontuário do colaborador. Dentro do nosso grupo aqui nós utilizamos a tecnologia. Então, tem aqui a documentação por empresa, quantidade de funcionários, documentos pendentes, por prontuário, documentos faltantes, por período, ordem cronológica. E aqui, isso aqui é totalmente interativo, a gente pode desenhar todo e qualquer dashboard da forma que vocês precisarem no dia a dia dos negócios de vocês. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, ilustrando um RH digital, utilizando a tecnologia Soft Expert e alguns componentes aqui da nossa solução para uma jornada de um RH digital, um RH sem papel. E além do RH, existem diversos outros cases que a gente já entregamos, né, que envolve desde contratos eletrônicos, que é possível fazermos 100% eletrônico, 100% sem papel, prontuário eletrônico do paciente, processo de gestão de fornecedores, na área de educação, secretaria acadêmica digital, processo de matrícula de alunos, abertura de conta corrente, admissão digital, entrada de nota fiscal de serviço, processo de contas a pagar. Aqui são alguns exemplos que podemos fazer 100% digital, 100% paperless. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, lembrando que transformação digital de processos, hoje a maior barreira é o mindset das pessoas e a ocasião nos faz refletir muito e devemos ser rápidos em fazer essas transformações dentro das nossas empresas para que a gente possa garantir ali a perenidade ou até mesmo garantir a permanência, né, nesse novo mundo, nesse novo mercado, nessa indústria, né, 4.0. Deixo aqui meus dados, fico à disposição para vocês para qualquer pergunta, meus canais de contato. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a Soft Expert pela grande parceria que nós temos e um grande abraço. Até mais. Obrigado, Vanilda, e obrigado a Marcel pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail dos apresentadores. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.